Fala, torcedor, tudo certo? O vídeo de hoje me chamou a atenção pelo assunto. A diretoria avança por craque que ninguém esperava. Eu vou te contar isso porque tem muito mais assuntos relacionados ao Grêmio no dia de hoje, tanto com propostas, jogadores que negaram, possibilidades de chegada, mas este craque a gente precisa falar um pouco mais. Eu quero te contar tudo isso e para que isso ocorra, eu quero que vocês dêem o like, se inscreva no canal, ative as notificações, vem fazer parte junto comigo, fica até o final para pegar todos os detalhes, porque a diretoria do Grêmio foi por um caminho totalmente fora do radar para este nome. Mas para os outros aqui no Brasil ainda continua mesma coisa. Esse é um vídeo apoiado pelo Ativo, o Ativo Ultra, para vocês que querem dar uma apimentada na relação com a sua companheira, com o seu companheiro, ó, tem masculino, tem feminino. Ó, eu recomendo, tomo e faz muito bem por sinal. Vamos lá, ó, o link vai estar no primeiro comentário aqui desse vídeo e também vai estar no Stories lá no meu Instagram, @leonascimentos_. Então, se vocês seguirem a gente lá, já passam lá, eu sigo de volta e no próximo vídeo já mando aquele abraço mostrando que todos estão me seguindo, beleza? Olha só, vamos falar então a respeito das movimentações do Grêmio que ainda me chamam a atenção. Vamos lá. O craque Kaique, começando por ele, porque o Grêmio insiste em contratar o volante do Juventude. O craque Kaique, o primeiro volante que o Grêmio busca, um volante de velocidade, de força, uma estatura boa, né, tem uma passada larga, são essas características que o Grêmio está buscando. Algumas pessoas com quem eu conversei e também escutei de outros repórteres falam que o Grêmio, através do Mano Menezes e do Felipão, insistem na contratação do Kaique. Tá, eu até concordo, tudo bem, eu acho que isso é muito válido, poderia ser ele, mas não ser uma convicção que ele seria o primeiro volante, que vai ser o primeiro volante que vai dar certo no time do Grêmio. Ele volta de lesão, já falamos no vídeo anterior, ele volta de lesão, ele ainda se recupera, teria que fazer um trabalho forte de recuperação muscular para ele atender vamos dizer assim, os quesitos, né, ou pré-requisitos para jogar em alto nível no Campeonato Brasileiro, porque ele joga no Juventude, primeira divisão, mas a gente sabe que o Juventude ainda não se achou e isso atrapalha o desenvolvimento de muitos jogadores. Pode ser até por conta disso que ele não está sendo tão útil. Não é porque ele foi bem no Campeonato Gaúcho. A gente vai dizer que ele é craque, mas a direção do Grêmio acredita que ele é craque. Aí o Grêmio vai fazer uma proposta que a gente trouxe aqui já também anteriormente, que era de 5 milhões de reais pagos para o Juventude à vista, e mais os salários do João Lucas, lateral direito, e do Luan Cândido. E essa foi a primeira proposta. Isso dá numa casa de 500 mil reais por mês, ou seja, tinha mais 6 meses de contrato, daria os 10 milhões de reais, né? Porque nessa questão 5 meses de contrato, vamos dizer assim, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não, 7 meses, tá certo? Isso aí daria 10 milhões, um pouquinho mais de 10 milhões de reais pelo Kaique, porque o Grêmio estaria pagando o salário do empréstimo de graça desses dois atletas e botaria mais 5 milhões na conta de Juventude para ter o Kaique. Bom, o fato é que neste momento agora mudou, o Rossato deu uma entrevista, até trouxe aqui também uma análise da entrevista dele, tá aqui no canal, vocês podem procurar e assistir depois, aconselho vocês assistirem, tá? Porque tem muitas dicas ali do que está acontecendo no Grêmio através dessa entrevista do Rossato. Vai ficar no final desse vídeo, assista até o final que vocês vão assistir, vocês podem assistir lá depois. Ele fala que a proposta que o Grêmio fez para o Juventude, ela já venceu, ela é de 24 a 36 horas. E se o Juventude quisesse retomar uma conversa, poderia, então, reaver uma possibilidade nesse sentido. Bom, parece que isso aconteceu, mas o Juventude não quer o João Lucas, não. O Juventude quer os 5 milhões à vista e o Luan Cândido, e aí, nesse sentido ali de pegar os jogadores, né, na proposta do Grêmio, eles pediram dinheiro, e o Grêmio retomou com a conversa de que queria colocar jogador no negócio. Aí, o acerto com o Luan Cândido aconteceu. Já o João Lucas me chamou a atenção.
lateral direito, que estava no Juventude, o Grêmio contratou. O João Lucas simplesmente negou um retorno para o Juventude, porque ele alega que está num outro patamar da sua carreira, ele está num outro momento da sua carreira, e ele não busca voltar ao Juventude, ele quer novos, né, crescer cada vez mais em clubes de maior grandeza, e retornar para o Juventude não faria esse sentido na carreira dele neste momento. Então ele recusou retornar para o Juventude, mesmo o Grêmio pagando o salário dele. Ele tem contrato com o Grêmio por mais tempo e ele ficaria até o final do ano no Juventude. Ele não quis. Aí a proposta foi o seguinte: o Grêmio pagaria 5 milhões para o Juventude, 3 milhões à vista, 2 milhões parcelado, reais, tá? E o Luan Cândido. E o Juventude poderia escolher mais um jogador de uma lista que o Grêmio enviaria. Olha que louco. Mas se o Juventude não quiser nenhum desses jogadores, o Grêmio teria que arcar com mais 3 milhões de reais para contratar, mais 2 milhões de reais para contratar o Kaique. Ou seja, o Grêmio pagaria 7 milhões de reais pelo Kaique e daria mais o Luan Cândido, o salário do Luan Cândido até o final do ano. Rapaz, o craque Kaique faz bagunça. Olha só, tanto faz bagunça que faz 4 minutos que eu tô falando só dele. E o Grêmio tá de olho fechado assim, tá? Na verdade não tá que nem, né, coisa de cavalo, quer porque quer o Kaique. Enfim, vamos acreditar que tudo dê certo e seria esse o caminho que o Grêmio vai buscar. Aí surgiu, né, o que eu não comentei no dia de ontem, eu queria fazer um vídeo sobre o Adrielson, sobre os 28 milhões de reais que o Grêmio pagaria para o Atlético Mineiro para ter o zagueiro Adrielson. Eu não vou entrar muito no assunto, né, do Atlético Mineiro, não, do Botafogo, né, porque ele tá fora do Brasil, ele é do time do Botafogo, do John Textor. Eu falei em Atlético Mineiro porque eu lembrei do Pavon, mas enfim. Eu não vou falar sobre os 28 milhões de reais, porque agora qualquer zagueiro que o Grêmio queira comprar passa dos 25 milhões. Então já está nesse caminho. Só que o Grêmio não consegue vender ninguém. Né? O Gustavo Martins, que é do Grêmio, a proposta que o Grêmio recebeu foi de 3 milhões. Os outros é tudo 25, 28, 30 milhões de reais. É nesse sentido. Tanto é que eu até admiro a pretensão de contratar os zagueiros que estão com valorização muito alta, né? Mas só um pouquinho, calma aí. O Adrielson, não é porque ele foi campeão com o Botafogo que ele está valendo tudo isso. Se é por conta disso, o Nathan Fernandes também tem que estar com o valor lá em cima. E o Grêmio vendeu o Nathan Fernandes por quanto? O Botafogo está muito bem de olho. Aí agora o Grêmio e o Botafogo viraram amigos para poder fazer negócios. É nesse sentido, assim como o Grêmio e Juventude. E que eu retorno aqui uma crítica em cima da direção do Grêmio, porque o Juventude, nesse negócio do Kaique, só ele tem a ganhar. Porque o Kaique, dia 1º de julho, daqui a 7 dias, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube e de graça. E o Juventude não ganha nada. Só o Grêmio quer pagar 7 milhões agora para o Kaique para poder sair de lá agora. Por que tem que pagar esses 7? Por que não espera então chegar julho, senta com o executivo do Juventude, que é fenômeno que ele está fazendo no Juventude, e diz para ele, ó, tem um pré-contrato aqui, para liberar ele antes, quanto é que tu libera? E aí? E eles vão dizer pro Grêmio, não queremos, ele vai ficar aqui até o final do contrato. Beleza, o Grêmio vai atrás de outro jogador, mas tem o Kaique pro ano que vem, e aí pode fazer uma pré-temporada, enfim, todo aquele negócio. Ah, mas é o Filipão e o Mano que querem ele agora. Cara, tem que ter outro jogador, não pode. O Kaique não pode ser esse cara. Mas aí o Grêmio foi atrás também do Adrielson para pagar 28 milhões e meio de reais, né? Ficou um pouco assustado, mas para vocês terem uma noção, os jogadores para os outros clubes é tudo nessa casa. O Grêmio... Ah, Léo, mas é momento. Qual é o momento do Grêmio? Cara, não interessa o momento do Grêmio. O Juventude está vendendo o Kaique por 10 milhões de reais. 29 anos. 10 milhões de reais. Será que vale? Só o Juventude está ganhando, o Grêmio não. O Grêmio não tem, tá botando dinheiro lá para quê? Então pega um guri da base. Coloca quem tá no time para jogar. Investe em cima do Cuejar. O primeiro volante não era esse que queriam? Um baita no salário? Para que investir em outro cara? Quer um jogador alto? Tá bom, então vai em outro lugar procurar. Mas para que o Kaique? Mas enfim, né? São coisas do futebol. Isso que a gente fica preocupado, né? E quando eu falei sobre o Atlético Mineiro,
relacionado ao Pavon. O Pavon pode ser colocado em negócio também e sair do Grêmio, porque o Grêmio quer se desfazer de jogadores que não estão dando resultado e tem um salário muito alto, né? Então, a gente já falou isso também em outros vídeos, e o Pavon faz parte dessa linha, né, de jogadores. Não falei sobre o Kahneman, né, que está se naturalizando. Eu falei no vídeo anterior isso. Eu falei também sobre o Igor Rabelo, mas eu quero dizer aqui sobre o Rafinha Alcântara, que é o título, né, que é o que está na capa desse vídeo. O Rafinha Alcântara, né? O pessoal não consegue entender muito como chegou nesse jogador. E eu achei interessante. É um movimento pretensioso, né? Ou que o Grêmio está fazendo, buscando jogador na Europa consagrado, assim como fez com o Luis Soares, que caiu como uma luva, e o Rafinha pode ser esse cara. Mas eu ainda não consigo entender o porquê que o Grêmio deixa passar por esses lados, assim, né, nesses detalhes. Mas o fato é que o jogador gostou da ideia. Quem traz a informação para a gente dar o crédito é o Wilson Pimentel. É o rtisports.com.br, o site dele. Ele tem um portal de informações de jogadores, né, de futebol. E aí ele fala que o Rafinha Alcântara pode fazer um contrato de produtividade com o Grêmio. E ele gostou, né? O jogador gostou da ideia, até porque ele não vem recebendo propostas na Europa. A ideia dele era ficar lá, e é um jogador que tem nome, tem mercado mundialmente, Bayern principalmente, né? Um jogador que se destacou muito e tem 32 anos e está livre no mercado. Então, só para vocês terem uma noção, a agência RT Esportes, ela apurou que esse jogador negocia um contrato de produtividade. Essa é a parte interessante, ele já está negociando com o Grêmio. Ninguém vai confirmar isso. E o clube, né, o Grêmio, chega com o jogador num salário que é dentro da realidade do Grêmio, que o Grêmio conseguiria pagar num contrato de produtividade. Eu lembro que o Rodrigo Caio, eu achei um absurdo, né, pagar um salário para o Rodrigo Caio de 250 mil reais como produtividade. Um jogador que não ia render tanto assim, mas poderia, né, com o decorrer do tempo. Tanto é que acabou se aposentando e virou auxiliar técnico do Felipe Luiz do Flamengo. Mas o Grêmio oferece 300 mil reais, esse valor foi a agência RT Esportes que conseguiu apurar, 300 mil reais e um contrato de produtividade por 6 meses. Ele vira agora, né, jogaria esses 6 meses, atingindo as metas, certamente vai atingir, porque ele é um meia com muita qualidade, ele pode fazer tanto o terceiro homem, o quarto homem de meio campo que o Mano quer, como usar a camisa 10 do clube e ser esse cara para fazer a distribuição do jogo e tratar bem a bola, como se fala no futebol, né? E o jogador acredita que, né, teria uma possibilidade de atuar, e ele gostou da proposta do Grêmio. Ele achou interessante essa proposta para ser jogador do Grêmio, e com essas metas de produtividade. O que eu quero trazer para vocês é um detalhe que eles colocam assim, ó: o Rafinha prioriza uma negociação com o mercado estrangeiro. Isso porque acredita que ainda tem capacidade de jogar em alto nível por mais 2 temporadas. Porém, começou a cogitar atuar no futebol brasileiro em virtude da falta de ofertas vindo do exterior. Desde que ele deixou o Al Arabi do Catar, pois então, já estava no Catar, que é um futebol um pouco mais com pouca competitividade, né? O Rafinha contratou uma equipe multidisciplinar para prepará-lo a fim de retomar aos gramados. O time dele conta com um preparador físico, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista e um psicólogo. Ainda, a agência apurou que o Rafinha, caso aceite a oferta do Grêmio, ele terá um salário fixo baixo, como eu já falei, de 300 mil, e as metas atingidas ao longo do contrato de 6 meses. E isso seria o quê? Atingindo essas metas, ele teria um contrato a ser renovado por mais 1 temporada e meia, porque ele acredita que jogaria mais 2 anos em alto nível. Então, ou seja, 1 ano e meio ou 2 assinaria um contrato com o Grêmio. O fator que fez ele a recusar outras propostas, como do Fortaleza, Santos, Sport e o Vasco, e ele gostou da ideia do Grêmio, até por conta de ser Grêmio,
Filipão, né? Luiz Felipe Scolari conta muito nesse sentido de jogadores internacionais que de outros gabaritos, vamos dizer assim, né? Principalmente faz com que seja um pouco mais um atrativo para jogadores desse porte, né? Um jogador como o Rafinha, que foi que conquistou, né, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos no Rio em 2016 e também atuou no Barcelona, Celta de Vigo, Internazionale, o Paris Saint-Germain, Real Sociedade e agora por último no Al Arabi. Eu gostei dessa história, eu gostei dessa possibilidade do Rafinha. Eu que acompanho o Rafinha há um bom tempo, gosto muito do futebol dele, eu acho ele um jogador diferente, muito diferente por sinal, na forma de ver jogo, a forma de bater na bola, a forma como ele conduz um jogo. Ele, não digo que ele cairia como uma luva no Grêmio, mas o Grêmio mudaria a forma, né? Uma forma de jogar. Poderia deixar ele um pouco mais solto e o Mano aplicar a sua ideia de futebol, de força, de pegada, e deixaria ele livre para poder armar junto com os seus dois atacantes, um extrema e um centroavante, que ele também está pedindo para o Grêmio. Então, é um jogador que não que ele faria parte daquele futebol toque de bola, sabe, de aproximação, mas o Mano, com uma visão de jogo num sistema ali de um 4-5-1, atuaria, por exemplo, com Rafinha e Franco Cristaldo, e os outros jogadores trabalhando ali junto com o seu centroavante, né, os dois atacantes. Como ficaria a questão de marcação? Eu acredito que ele conseguiria colocar esses caras para jogar, porque quem tem qualidade tem que jogar, né? A gente está vendo isso até pelo Super Mundial de Clubes, que a qualidade está prevalecendo. Quem tem elenco, quem tem jogador de qualidade, de alto nível, está passando de fase. E aí eu já vou citar aqui os brasileiros Palmeiras e Botafogo, que vão se enfrentar. O próprio Inter Miami mostrou que, mesmo com jogadores experientes, consegue fazer frente, né, a grandes clubes, né? Por mais que tenha enfrentado o próprio Palmeiras, e vai agora pegar o Paris Saint-Germain, que perdeu, né, um jogo, perdeu. Então, é surpreendente como está o Super Mundial. O Rafinha é um jogador do nível que poderia estar disputando. Não é porque ele escolheu ir para o Catar que ele não serve mais, que ele está fora, que não tem condições de jogar, mas mostra que ele, aceitando um contrato de produtividade, é um jogador que vai fazer a diferença, que pode ajudar o Grêmio e que está interessado em continuar vencendo e quer mostrar na sua carreira que pode jogar no futebol brasileiro por 2 anos em alto nível. E eu ainda acredito que ele possa, sim, ser um diferencial aí, né? Vai mudar a direção, mudar a diretoria agora, o Grêmio com a questão das eleições. Tem Mano Menezes e Filipão. O Filipão certamente ficará no Grêmio para a temporada 2026. O Mano pode atingir sua meta de renovação automática. Isso não quer dizer que, se ele não atingir, o próximo presidente não aceite o Mano como treinador. Então, tudo isso que a gente vem falando são situações em que vai ajudar, vai comprometer e vai fazer com que o Grêmio alcance um pouco mais. Agora, vai pagar 300 mil com metas para o jogador e os outros jogadores que estão com salário acima de 1 milhão, né? Quem sabe com um jogador no nível do Rafinha possa fazer com que eles criem vontade, um pouco mais vontade para poder ser jogadores vencedores com apetite de vencer e galgar, né? O Grêmio crescer cada vez mais nas competições. Até porque Campeonato Brasileiro, o Grêmio está em meio de tabela, mas na Copa Sul-Americana existe uma questão e uma possibilidade de vencer a competição, chegar nas finais. E aí a gente sabe que com Mano Menezes, Luiz Felipe Scolari, que é o que eu acredito que o Grêmio só vai melhorar por conta dos dois, nesse crescimento de jogo a jogo, de mata-mata, que é a cara do Grêmio, os dois vão recuperar essa identidade que se perdeu. Já falei também aqui no vídeo anterior, o Grêmio perdeu isso com o técnico Renato Portaluppi, depois daquela sequência de vitórias de 2016, 17, 18, de fazer jogo de aproximação, e os jogadores contratados não são mais aqueles jogadores que gostam de chegar forte, de dar carrinho, né, lutar por um prato de comida, lutar por uma bola perdida. Não tem bola perdida. Então é um jogo mais técnico nesse sentido. Então agora,
com isso, quem sabe com esses dois, e agregando o Rafinha. Eu torço que isso aconteça, né? Quem traz a informação aqui não está brincando, é um cara que já é conceituado. O Wilson Pimentel tem muitas fontes, né? E tem informações, e isso pode acontecer. O Grêmio vai negar, mas eu gostei dessa movimentação. Aí me serve jogadores que têm vontade e que pode dar resultado. E não ficar investido em Kaique. Olha, eu ia até falar sobre o Gabriel Grando aqui, que poderia trazer mais uma informação sobre o Gabriel Grando, que recusou a proposta do Grêmio, que também eu achei muito pertinente dele, dando os parabéns para ele, porque ele está sendo crucificado, né, responsável por algo que ele não é culpado. Então ele quer uma valorização e ele recusou a proposta. E aí, por quê? É o Grêmio, sempre. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.